Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Prepare-se para conhecer o relato de Marcos Almeida, um jovem aventureiro que decidiu explorar uma escola abandonada e se deparou com o espírito de uma criança. Sente-se em volta da fogueira e deixe o crepitar das chamas lhe envolver enquanto ouvimos essa história assustadora. Marcos Almeida sempre foi fascinado por lugares abandonados. Fotografar e explorar ruínas fazia parte do seu hobby, alimentado pelo desejo de capturar a beleza esquecida e os segredos ocultos do passado. Quando soube de uma antiga escola abandonada nos arredores de Ouro Preto, ele não resistiu à tentação de visitá-la. A escola, construída no início do século XX, estava fechada há décadas, rodeada por histórias sombrias de eventos inexplicáveis e avistamentos de espíritos. Era uma tarde nublada quando Marcos chegou à escola. O prédio, embora em ruínas, ainda exalava uma grandiosidade melancólica. As janelas quebradas e as portas penduradas pareciam sussurrar histórias de tempos passados. A vegetação tomara conta do pátio e das paredes externas, dando ao lugar um aspecto ainda mais fantasmagórico. Marcos entrou pela porta principal, que rangia de forma sinistra. O ar dentro da escola era pesado, com cheiro de mofo e madeira apodrecida. Ele ligou sua lanterna e começou a explorar os corredores escuros. A cada passo, o som dos seus pés ecoava, como se alguém o estivesse seguindo. Mas ele estava sozinho, pelo menos era o que pensava. As salas de aula estavam cheias de carteiras empoeiradas, lousas sujas e livros rasgados. Marcos tirou algumas fotos, tentando capturar a atmosfera desolada do lugar. Em uma das salas, ele encontrou um antigo quadro de honra com fotos de alunos que haviam se destacado. Uma foto em particular chamou sua atenção. Uma menina de aproximadamente 8 anos, com um sorriso tímido e olhos grandes e brilhantes. Abaixo da foto, o nome Alice. Continuando sua exploração, Marcos chegou ao porão da escola. A escada de madeira rangia ameaçadoramente a cada passo, mas ele desceu, determinado a explorar todos os cantos. O porão estava ainda mais escuro e úmido, com teias de aranha em todos os cantos. Ao iluminar o ambiente com sua lanterna, ele viu antigas cadeiras e mesas empilhadas, criando sombras assustadoras nas paredes. De repente, Marcos ouviu um som fraco, quase imperceptível, mas claramente uma risada infantil. Seu coração disparou, e ele tentou racionalizar o que ouvira. Talvez fosse apenas o vento passando por alguma fresta. Mas a risada se repetiu, desta vez mais clara. Ele seguiu o som até um canto do porão, onde encontrou uma pequena porta de madeira. Abrindo a porta com cuidado, Marcos entrou em um pequeno quarto que parecia ter sido uma sala de brinquedos. Havia bonecas antigas, carrinhos e livros infantis espalhados pelo chão. No centro do quarto, havia uma boneca de porcelana sentada em uma cadeira de balanço. Quando Marcos se aproximou, a boneca virou a cabeça lentamente e os olhos de vidro pareciam segui-lo. Um arrepio percorreu sua espinha e ele deu um passo para trás, quase tropeçando. Foi então que ele viu a figura de uma menina no canto do quarto. Ela estava de costas para ele, com longos cabelos escuros e vestida em um antigo vestido branco. Marcos tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. "Quem é você?" Ele perguntou, mesmo sabendo que a resposta poderia ser assustadora. A menina se virou lentamente, revelando o rosto pálido e os grandes olhos tristes. "Meu nome é Alice", disse ela, sua voz ecoando de maneira sobrenatural. "Você veio brincar comigo?" Marcos sentiu um medo profundo, mas também uma tristeza inexplicável pela criança.
Alice, o que aconteceu com você? Perguntou ele, tentando manter a calma. Alice começou a contar sua história, cada palavra carregada de dor e solidão. Ela era uma aluna da escola muitos anos atrás. Era uma criança tímida e frequentemente alvo de bullying pelos colegas. Um dia, após um incidente particularmente cruel, Alice se escondeu no porão. Sentindo-se completamente sozinha e sem esperança, ela acabou morrendo ali, sem que ninguém percebesse sua ausência até ser tarde demais. Marcos sentiu lágrimas nos olhos enquanto ouvia a história trágica de Alice. Ele queria fazer algo para ajudar a alma perdida daquela menina. Alice, eu sinto muito pelo que aconteceu. Como posso ajudá-la a encontrar paz? Alice olhou para ele com seus olhos grandes e tristes. Eu só quero ser lembrada, disse ela suavemente. Quero que alguém saiba que eu existi. Determinando a cumprir o desejo de Alice, Marcos passou os dias seguintes pesquisando a história da escola e procurando por qualquer informação sobre Alice. Ele encontrou antigos registros e conversou com moradores mais velhos da cidade. Descobriu que a morte de Alice havia sido um escândalo abafado pela escola e pela comunidade na época. Uma tragédia que muitos preferiram esquecer. Marcos decidiu organizar uma pequena cerimônia em homenagem a Alice na escola abandonada. Ele convidou alguns moradores e colegas historiadores para participar. Na noite da cerimônia, Marcos voltou à escola, carregando flores e uma foto de Alice que havia encontrado nos registros. Ao entrar no porão, sentiu a presença de Alice mais uma vez. Estamos aqui para lembrar você, Alice, disse Marcos em voz alta. Você não será esquecida. Durante a cerimônia, Marcos e os presentes compartilharam a história de Alice, lendo trechos de seu diário encontrado entre os arquivos. Eles acenderam velas e deixaram flores na antiga sala de brinquedos. Aos poucos, o ar no porão começou a mudar. A sensação de tristeza e desespero foi substituída por uma calma serena. Marcos olhou ao redor e, por um momento, pensou ter visto Alice sorrindo para ele antes de desaparecer na penumbra. Sentiu que finalmente havia feito a diferença, ajudando uma alma perdida a encontrar paz. Ao sair da escola, Marcos sentiu uma leveza que nunca havia sentido antes. Sabia que Alice estava em um lugar melhor agora e que sua história nunca mais seria esquecida. Ele voltou a Ouro Preto com a certeza de que, às vezes, até mesmo os lugares mais assombrados podem encontrar redenção. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Marcos sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.